Com quase 36 anos de existência, o Grupo Galpão é aclamado entre as mais importantes companhias teatrais brasileiras, tendo se apresentado em todas as regiões do país, além dos Estados Unidos, Canadá, América Latina e Europa. O grupo, que já teve quase 50 mil telespectadores em 6 apresentações de uma única peça, é conhecido por fazer o que chamam de teatro de pesquisa e de não ter diretores fixos, o que garante o afresco inusitado de cada nova apresentação. E quem nos conta os detalhes dessa trupe aplaudida pelo mundo são 2 dos seus fundadores: Eduardo Moreira, ator, diretor e escritor, que participou de todos os espetáculos montados pelo grupo, e Teuda Bara, a folclórica atriz que já participou do Circo de Solé e recusou o convite do próprio Chacrinha para ser chacrete. A origem, o começo, os espetáculos na rua, a histórica apresentação em Londres no Teatro de Shakespeare e muito mais os bastidores da história de um dos grupos artísticos mais importantes dos palcos e das ruas. Começa aqui o programa Entre Linhas especial Grupo Galpão. Olá pessoal, começando mais um programa Entre Linhas e hoje o programa é um verdadeiro espetáculo. Hoje nós estamos sendo recebidos numa das maiores companhias teatrais do Brasil, o Grupo Galpão. Quem nos recebe é Eduardo Moreira, um dos fundadores. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, Juninho? Tranquilo? Muito obrigado por me receber. Prazer. É uma honra muito grande ser recebido por você, que esteve presente em todos os espetáculos do Grupo Galpão. É verdade, estive presente em todos. Quer dizer, só o Eclipse, que foi um momento que o Galpão se dividiu, né? Um projeto que se chamou Viagem a Tchekov. Mas, de alguma forma, eu acompanhei também, porque eu fiquei na turma que montou o Tchuvania, né, que foi uma peça do Tchekov, e a outra turma montou contos do Tchekov, né? Então, essa foi a única que eu não estava em cena. Não estava em cena, mas estava assistindo. Isso, estava lá e participei também de alguns exercícios, de algumas oficinas dadas pelo diretor russo. Então, de certa maneira, também participei. Você já atuou como diretor, ator, co-diretor? Também, já fiz assistência de direção, né, dramaturgia, trabalho muito com a questão da dramaturgia dentro do grupo, né, os 2 últimos trabalhos, o De Tempo Somos e o Nós, eu fiz a dramaturgia, né, com o Márcio Abreu, que é o diretor, então tem uma atuação bem ampla também. Mas quando eu disse que eu fiquei muito feliz, porque dos currículos talvez você seja o mais polivalente dos fundadores. Você já atuou fora, já esteve na Califórnia. Olha, é verdade, né? Já estive lá na Califórnia. Já estive na Califórnia, já rodou o Brasil inteiro, dentro e fora do Galpão. Eu contei filmes seus, se eu não me engano, 9, 5 curtas, e fora os livros. Isso. É isso mesmo? Você está bem informado, mas bem informado do que eu. Mas arruma tempo, compra isso tudo. Você tem que disponibilizar, né, organizar o tempo, né. É engraçado, assim, eu fiz um trabalho... Fiz um Molière lá na Califórnia, com um grupo americano de uma cidadezinha chamada Blue Lake. É só contar rapidamente, porque é interessante. Rapidamente não, nós não estamos com pressa. Né? Então pronto. Vamos tirar o máximo possível o seu aqui. Eu fui para uma cidadezinha perto, no norte da Califórnia, chamada Blue Lake, e fiquei lá, uma cidade, assim, um grupo de teatro que tem uma sede, promove um festival, que chama Delarte, e incrível, numa cidade de 1.000 habitantes. Eu achei uma experiência tão interessante. Lá nós fizemos um Molière, assim, muito interessante, assim, uma adaptação bem americana do Molière, mas foi muito bom. Gostei. Você falou uma frase aí, 3 características aí, sua e do Galpão. Coincidentemente, Molière, você já foi indicado a um. Delarte, o Galpão gosta muito da comédia Delarte. Né? E essa viagem. Mas vamos voltar, porque a gente já foi longe. Vamos começando na fundação aí do Grupo Galpão, 82. 82, nós fizemos uma oficina primeiro, depois uma outra oficina mais ligada ao teatro de rua e passamos 3 meses montando um espetáculo, que era o Alma Boa de Setsuan, com 2 diretores de uma companhia alemã, Teatro Livre de Munique. E essa experiência ela foi tão intensa, tão marcante, que alguns dos atores que participaram daquele processo decidiram dar continuidade àquele trabalho, né? A gente chegou à conclusão que a nossa chance de continuar ou de dar seguimento àquele trabalho seria montando um grupo, e daí nasceu o Galpão, né? O Galpão tem esse milagre de estar aí. Inclusive com você que veio do Rio. Sim, eu sou carioca.
Eu sou flamenguista. Como é que você sabe assim, que pesquisou? Esse eu adivinhei pelo cilindro da sua bicicleta. Ah, pelo cilindro da minha bicicleta. Sou Flamengo. Flamengo. Sou. Mas me conta, os fundadores aí, a Teuda Bara, você, a Wanda Fernandes e o Antônio Edson. E o Fernando Linares, né, que não está mais no Galpão, saiu logo no começo, nos primeiros anos, assim, mas também foi muito importante nesse começo. Mas como vocês se encontraram? São pessoas distantes, né? O Antônio morava em Pitangui. Já todos moravam em Belo Horizonte, né? Eu já conhecia a Wanda, porque eu já tinha feito uma peça com ela, nós éramos atores, assim, começando na profissão, né, na carreira, assim, tanto amadoristicamente, e aí eu já, a Teuda já era famosa nesse tempo, né, porque era do movimento estudantil, ela já fazia teatro na faculdade, já fazia teatro com o Eide Ribeiro, então aí ela era muito conhecida, né, a Teuda é uma pessoa, assim, muito marcante para quem encontra com ela, né. Então, já conhecia a Teuda, mas eu me tornei, assim, amigo dela, foi nesse processo, nesse encontro desse espetáculo, dessas oficinas com os alemães desse espetáculo. O Fernando Linares não conhecia e o Antônio Edson também conheci nessa montagem. Você é responsável pela direção artística. Uhum. Né? Como é feita a escolha dos artistas para atuarem aqui no Galpão? Na verdade, assim, nós somos um grupo fixo, né? Nós não temos, assim... A rotatividade é pouco. Algumas vezes, quando a gente precisa, a gente trabalha com atores convidados, mas normalmente são atores que a gente conhece, enfim, que a gente chama, ou que, né, porque a gente precisa para substituir ou para montar um espetáculo que a gente está precisando de, por exemplo, quando a gente montou o Tio Vânia, a gente precisava de uma atriz um pouco mais nova do que nós para fazer um papel, né, um teatro realista, Tchekov, então tinha que ser uma atriz mais jovem, assim, aí nós chamamos a Mariana Lima Muniz, então isso acontece assim muito pontualmente, né? Então a gente é um grupo fixo de atores. Hoje são quantos? São 12 atores. 12 atores no elenco. Agora vocês começaram como uma companhia de rua, mas cresceram tanto que rodaram todo o Brasil, todo o mundo, América Latina, América Central, Europa. Sim. Estados Unidos, Canadá. E qual é a característica hoje, ou não tem característica do Galpão? Tem alguma coisa que se identifica? Porque o Galpão são várias facetas. O Galpão acho que é bem heterogêneo, né? Assim, continua fazendo teatro de rua, mas está muito no palco também, faz tipos de teatros mais diferentes, os mais diversificados. A gente não tem propriamente uma linha assim, que esteja sempre, né? A gente varia muito, tanto é que a gente acabou se constituindo como um grupo de atores que trabalha com diretores diferentes, né? Às vezes diretores que têm maneiras de ver o teatro, de exercer o teatro, que são muito diferentes. Então isso dá essa coisa paradoxal, assim, de que as pessoas identificam, né? Também identificam porque somos nós em cena, né? E, ao mesmo tempo, os espetáculos têm diferenças bem grandes. Talvez uma característica seja essa de não ter diretores fixos. Eu acho que isso aí molda uma característica, sem dúvida nenhuma. E como é? Eu vi algumas reportagens, algumas entrevistas, alguns de vocês falam que talvez o Galpão tenha chegado onde chegou justamente por esse formato, de não ter uma direção fixa, de sempre se renovar, se reciclar. Vocês convidam os diretores ou é feito um rodízio interno? Como funciona? Algumas vezes a gente trabalha com uma direção interna. Tem vários espetáculos em que isso aconteceu. O De Tempo Somos, por exemplo, a Lídia Del Picchia e a Simone Ordones dirigiram. O Tio, a Saga de um Herói Torto, foi o Júlio Maciel que dirigiu. Só para citar 2 espetáculos que ainda estão no repertório do grupo, né? Mas isso acontece também acontece, né? E acontece da gente chamar diretores convidados. Isso de certa maneira, sem dúvida nenhuma, renova muito o trabalho do grupo, né? Porque é uma novidade, é uma maneira diferente de trabalhar, né? Você não cai assim numa mesmice, né? Então, acho que isso é interessante, assim, talvez isso tenha a ver, sim, com a longevidade e a sobrevivência do Galpão. Bom, falar do Galpão hoje é muito fácil, já foram várias peças, muitos prêmios, mas eu quero voltar um pouquinho no tempo novamente para a gente falar dos tempos mais difíceis. Nós estamos fechando o primeiro bloco, daqui a pouquinho nós voltamos. Não saia daí. Esse menino mamou da peste
Ô, mãe! Não! Deixa, mãe! Já disse que não! Ô, mãe, deixa, mãe! Deixa, mãe! Toda mãe deixa, mãe! Deixa, mãe! Deixa, mãe! Toda mãe deixa, Não, mãe! não, 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 não e não! Pro meu ventre você não volta! Você sabe muito bem porque eu venho aqui todos os dias. Sabe perfeitamente por quê e por quem. Você, minha deliciosa ave de rapina. Ave de rapina? Você é sedosa, macia, gostosa. Precisa de vítimas. Há um mês eu não faço outra coisa a não ser segui-la como uma sombra. Isso te agrada terrivelmente. O que mais eu posso dizer? Nada. Stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava un mondo come sempre. Propagam-se fantasmas, surge o que é comum no sonho. Está tudo aqui, o sonho, a oração, a música, o amor. Todo o infinito que há nos homens, vocês encontrarão aqui. De volta ao espetáculo, né, com Eduardo Moreira. Bom, Eduardo, não sei se você sabe, mas eu faço teatro também. Ah, que beleza. Eu vou deixar meu currículo aí depois. Ah, que bom. Se a televisão não der certo, eu te procuro. Beleza, vamos. Tá? Mas eu quero falar dos tempos difíceis. Vocês fizeram muito sucesso, principalmente na década de 90, né, fizeram Romeu e Julieta, apresentaram em Londres, mas vamos voltar um pouco. Tá. Década de 80, teatro de rua, censura, ditadura militar. Como era isso? Era difícil, né? É um momento muito ruim para o Brasil, né? Para o país, né? Eu fico assim estarrecido como tem gente que, como a memória das pessoas é curta, né, de querer, tem gente de gente falar de novo numa coisa como ditadura ou intervenção militar, porque eram tempos horríveis, né, tempos de perseguição, de censura. Lembro de fazer ensaio para censura, né, você tem um delegado de polícia tendo que assistir para dizer se tal fala podia ou não podia. Mas é um cerceamento absurdo, né? Uma coisa inimaginável. E a gente começou muito aí, né? Claro que não foi assim o auge dessa ditadura militar, que durou muito tempo, né? Ela durou 25 anos praticamente, mas o período mais difícil dela foi a década de 70, aí nós já estamos na década de 80, uma coisa assim que já havia um certo enfraquecimento, né? A crise econômica, né? E aí a gente começou, quer dizer, a sociedade começou a se rearticular, né, um pouco do nada, assim, mas foi um momento muito ruim, muito difícil, de muita corrupção, de muita roubalheira, os militares roubaram muito, e todo mundo esquece isso, né? Parece que a roubalheira e a corrupção no Brasil começaram só agora, né? Parece uma coisa contínua. Isso existiu, imagina, e sem uma imprensa livre, então assim, ninguém podia falar nada, essa que era a diferença, né? Mas enfim, deixa isso para lá, isso é um outro assunto. Já passou. Mas aí eu te pergunto, por que o galpão em Belo Horizonte? Ou seja, fora do eixo Rio-São Paulo. Como sobreviver tanto tempo com tanto sucesso fora do núcleo de teatro tradicionalmente frequentado aqui no Brasil? Isso era uma coisa que pesava muito, né? Nessa época, mais do que hoje, acredito eu, existia uma coisa assim, para você conseguir fazer teatro, você vai ou para o Rio de Janeiro ou você vai para São Paulo, né? Que lá, de fato, aqui não existe uma atividade profissional de teatro, uma né? Cultura, talvez, das pessoas frequentarem. Isso. Né? Eu acho que isso mudou, assim, não mudou muito como a gente queria, mas mudou. Hoje é possível se fazer teatro aqui em Belo Horizonte, né? Ou está difícil fazer teatro em qualquer lugar do mundo. O teatro sempre, desde a época do Frazão. Isso, sempre. Foi. E vai ser sempre assim, né? Porque o teatro é um lugar realmente muito crítico, né? Um lugar que
que coloca as pessoas para pensar, né? Às vezes as pessoas não querem pensar muito, não, elas preferem ficar na frente lá da tela e ficar naquela coisa assim meio mastigada. Então o teatro tem esse lugar um pouco também da confrontação, do pensamento, né, do encontro, né, e muitas vezes as pessoas não querem isso, né, mas eu acho que assim, o Galpão sempre teve muito esse objetivo de se profissionalizar, quer dizer, viver única e exclusivamente de teatro. E aí a gente lutou muito por isso, assim, uma conquista árdua mesmo, de 35 anos, que a gente continua com dificuldades, porque é difícil, mas a gente continua tenazmente, assim, nesse caminho, assim, de viver o teatro como um ofício, né, diariamente. Hoje eu não falo mais fácil, hoje é menos difícil do que algumas décadas atrás? É uma pergunta difícil, assim, talvez seja um pouco menos difícil, mas não é tanto menos difícil não, sabe? Eu acho que continua sendo uma profissão difícil, assim. Você acha que o problema é o quê? A falta de incentivo, a falta de interesse das pessoas? O que dificulta tanto a vida do artista no Brasil? Ou os dois? Eu acho que esses dois elementos, eles sem dúvida nenhuma existem, né? Agora, é também uma profissão difícil, porque é uma profissão que te exige muito, você tem que trabalhar muito, assim, você tem que estudar muito, você tem que estar muito presente para poder executar essa profissão. Então, isso não é uma coisa que as pessoas se entreguem com muita facilidade também, é uma profissão árdua, difícil nesse sentido. Você foi incumbido de escrever o livro de 25 anos do Galpão. O que você relatou de mais importante nesse livro? Assim, eu escrevi assim, falando que o Galpão é um teatro de encontros, né? O Galpão sempre buscou fazer do teatro esse lugar de encontro, assim, encontro nesse sentido de que eu encontro com o outro, eu transformo o outro e o outro me transforma, é um ato de transformação o teatro, né, de presença viva e obviamente de transformação. Então eu acho que eu centralizei essa história de 25 anos aí falando de um teatro de encontros, né? Nós estamos aqui na sede, adquirida com muita dificuldade. Aqui era um depósito de madeira. Isso. Você participou aí desse processo de escolher o lugar? Foi, isso aqui tem uma história incrível, porque na verdade, em 87, a gente estava indo fazer um festival em Canela, no Rio Grande do Sul, com um espetáculo que era a Comédia da Esposa Muda. E aí nós ocupamos esse espaço aqui durante uma semana. Ela estava sujo, a gente limpou, fez uma faxina e a gente ficou sonhando, puxa, esse espaço podia ser nosso, não sei o quê. Ele nem tinha essa parede aqui, não. E aí, 2 anos depois, quando a gente volta da Europa, de uma turnê que a gente tinha feito, longa, na Itália e na França, que a gente tinha conseguido ganhar cachês em dólares, né? O dólar muito alto no Brasil nessa época. E a gente estava assim, disposto a fazer um investimento, comprar uma sala, alguma coisa assim que organizasse pelo menos a nossa parte assim, de produção, né? E coincidentemente esse galpão estava vendendo. Era um dos poucos imóveis que ficaram fora do inventário da Móveisiane, que estava em processo de falência, né? Eles estavam loucos para vender, precisando vender. E aí a gente conhecia um amigo nosso, que era casado com a filha do dono da Móveisiane, a Marcinha, o Pedro Paulo, ajudaram nessa coisa, né? Então a gente colocou todo o dinheiro que a gente tinha ganhado, ainda fez uma dívida e conseguiu comprar esse imóvel. Mas aí você tinha um galpão que estava fora de vários outros bens que estavam com determinada complicação, coincidiu com a turnê fora em dólar. Isso, exatamente. Teve um dedinho de Dionísio aí, não teve não? Certamente que teve. Não, certamente porque foi assim, foi uma coincidência a gente chegar com esse dinheiro. Foi a Wanda que viu no jornal, nos classificados, e olhou, Pitangui 3.413, a gente já ensaiou, eu acho que esse endereço não me é estranho, era esse lugar aqui. Mas deu um novo corpo ao grupo, não? Uma sede própria. É um ar a mais, uma casa própria. Sem dúvida, não foi. Isso aí foi incrível, porque
Você imagina, assim, o primeiro espetáculo que a gente ensaiou aqui foi o Álbum de Família, com direção do Eide Ribeiro. Foram 9 meses de ensaio e desde o primeiro mês a gente já tinha um projeto de cenário montado. E antigamente era uma loucura, porque o cenário, o figurino chegavam assim 10 dias antes da estreia, então, quando chegava... Você tem alguma dúvida? Porque o Álbum de Família, vocês foram indicados em 8 prêmios Cauê. Começou daqui. Só se tivesse 2 pés direitos. É verdade. Não é porque o Álbum de Família do Nelson Rodrigues, isso, vocês fizeram. Foi um espetáculo muito bacana, assim, muito interessante, assim, eu gosto muito desse espetáculo, assim, acho que ele foi uma segunda parceria com o Eide é um diretor extraordinário, assim, e que eu acho que ele mudou muito a nossa maneira de ver teatro, sabe? Eu acho que o Eide é uma pessoa que abriu muito esse caminho para um pensamento dramatúrgico, de dramaturgia, né, do que o grupo tem a dizer, né, porque até então acho que a gente era meio bobo nessa coisa, assim, não dava, fazia uns textos assim, né, mas acho que ele trouxe muito essa discussão sobre o que dizer, por que dizer, como dizer, daquela maneira, para esse momento, para aquele público. Eu acho que isso tomou um outro lugar até então, para a chegada do Eide. Vocês gostavam muito da comédia dell'arte, né? A gente trabalhou muito com a comédia dell'arte. É engraçado você falar nisso, que eu não tinha atinado, mas vocês pegaram uma fase de comédia dell'arte, nessa com o Nelson Rodrigues deu um ar de dramaturgia melhor. Mas foi isso? Foi isso, e antes, essa transição? Antes nessa época a gente começou a falar internamente, de fazer um projeto assim, sobre o Brasil, queria falar sobre o Brasil. O Eide, antes do Álbum de Família, ele montou com a gente o Corra Enquanto é Tempo, que era um espetáculo sobre os crentes, imagina, os crentes chegando no Brasil, as igrejas evangélicas, aquela coisa toda, pentecostais, e a gente fez um espetáculo que era uma família de crentes disputando um lugar público, assim, uma rua com um travesti. E era um espetáculo assim, muito crítico, muito interessante, e foi o Eide que trouxe isso, né? Eu lembro que quando a gente foi para a Itália, a gente viajou com a Comédia da Esposa Muda e o Corra Enquanto é Tempo. E teve um diretor italiano que falou com a gente, eu gosto muito mais do Corra Enquanto é Tempo, porque o outro, vocês estavam com a cabeça muito na Itália, assim, comédia dell'arte, a gente fazia um Canovaccio, né, que é um texto improvisado da comédia dell'arte. Era muito bonito o espetáculo, era muito gostoso de fazer, divertido, uma comédia, mas o outro tinha uma coisa, era uma dramaturgia própria, nossa, assim, que falava do Brasil, daquele momento. Uma intensidade maior. Com uma intensidade maior, uma crítica mais mordaz, assim. Agora, eu quero te perguntar uma coisa, vocês começaram a fazer teatro na rua, agora os Gigantes da Montanha tiveram quase 50 mil espectadores em 6 apresentações. Isso foi um fenômeno, né? O que muda de trás para frente, do início. Com o início era mais difícil, talvez, porque estava começando, mas também não deve ser fácil apresentar para tantas pessoas. Não, é difícil, realmente te dá vontade, assim, depois de apresentar, assim, para 6 mil pessoas, lá na Pampulha disseram que tinham 12 mil, realmente assim, tinha um determinado lugar assim que não era possível, as pessoas estavam ali olhando aquela paisagem, mas não estavam vendo a peça de teatro, não dava, mas é cansativo, né, você tem vontade de depois você ir tomar um soro assim para descansar. O teatro ele suga energia, né? Suga uma muito. Troca de energia entre os atores, entre você mesmo, que você está ali concentrado, e quem está assistindo. Mas deve ser muito gratificante, né? É gratificante, sem dúvida, mas é cansativo. Por isso que tem a ver com aquela pergunta, né, da profissão, né? Uma profissão difícil também, né? Árdua nesse sentido. Árdua, mas eu acho difícil um ator não querer outra coisa que não ator. A paixão é grande. Tem isso, eu tenho a paixão. O sofrimento faz parte, o artista gosta de sofrer. Depois ele fica feliz. Eu vejo a minha filha agora, tem 16 anos, ela vai ser atriz, não vai ter jeito. Não tem jeito. Ela já foi picada pelo mosquito. Tomara que ela não sofra muito, né? Não vai sofrer, mas quando é um sofrimento controlado, ou aproveitável... vale a pena. Agora eu quero fechar esse bloco com uma pergunta: por que Galpão?
Olha, o galpão era assim, uma coisa meio... Na verdade, nós pegamos esse nome de uma associação antes do galpão. Foi um pessoal assim, lá da Faculdade de Filosofia, FAFISH, que se reuniu, que queria fazer uma série de atividades, assim, tinha profissionais liberais, professores, arquitetos, enfim, atores ou pessoas que queriam ser atores. E aí nós juntamos ali no subsolo da FAFISH e montamos assim uma associação galpão. E aí isso aí não foi para frente, né? Ninguém conseguiu levar o empreendimento para frente. E aí, quando nós pensamos em, né, quando teve essa experiência com os alemães, eu pedi a essas pessoas para eu usar o nome, né, dessa instituição, dessa associação. Aí virou Associação Galpão. Mas a ideia era muito assim, uma arte, essa ideia de galpão como um lugar assim, um pouco alternativo, fora da casa de espetáculo, né? Tem gente que fala que foi por causa do El Galpão do Uruguai, mas acho que não foi por causa disso, foi não. Essa origem que você falou, duas coisas foi bom. Você falou que era no subsolo, ainda bem que não foi porão. Exatamente. Foi galpão. E ainda bem que não deu certo. Porque aí vocês puderam trazer o nome para cá, para essa companhia de teatro tão respeitada. Foi isso aí. Eduardo, muito prazer, muito obrigado. Valeu, querido, prazerzão. Valeu. Vamos seguindo com o programa com mais um integrante aqui do Grupo Galpão. Vigiando para que o tio não voltasse para o lugar de onde saíra. Quando é que essa caipirinha vai ficar pronta, hein? E calma. Eu li numa revista que os sonhos mais liberados da consciência acontecem na terceira etapa do sonho. Depois que você dormiu umas 4 horas, eu fiquei muito... Maria! Tem mais alguma coisa para ficar? Uma coisa, quando eu vinha pra cá, eu vi uma coisa bem desagradável. Tem mais alguma coisa para ficar? Bom, deixa eu contar, vai! Tem mais alguma coisa para ficar? Eu ganhei outro presente porque eu já estava indo embora. Pedi até o Eduardo um pedacinho do programa, porque a toda agora chegou. Disse que você estava enferma. Uai, menina, eu operei, não vou mostrar pra você não, porque é muito feio. Aqui, ó, operei o joelho. Não, ainda bem que você não vai mostrar. Operei o joelho, menina, passei o perrengue, que nossa senhora. Mas aí, agora é que eu tô voltando. Você não sabia que eu estava aqui, não sabia? Não sabia. Eu queria tanto falar com você, mas tanto. Olha só. E aí, foi mais Julinho. Mais umas artimanhas aí. Cheguei, Julinho. Como é que vai? Tudo bom? Joia. Mas é um prazer enorme você ter chegado. E isso aí, eu falo que Dionísio tem um dedinho aqui, que ele sempre está intervindo. É claro. E ele te trouxe de presente para mim. Pois é, para você também. Eu não sabia de nada. Pois é. Agora eu não preparei para falar, vou falar o que eu sei, porque eu sou seu fã, eu sei um pouquinho de coisa. Primeiro que seu pai era bombeiro. Papai era bombeiro, mãe enfermeira. Corpo de bombeiros lá. Ele era músico também, ele tocava trombone. Não era? Papai tocava trombone, ele era major do Corpo de Bombeiros. E como é que é essa história de obrigar a família toda a tocar trombone? Tinha isso mesmo? Não obrigava ninguém a tocar trombone, não. Minha casa era uma casa alegre, muito musical, todo mundo cantava. Mamãe era solista de igreja, tinha soprano, tinha uma voz linda. E em casa toda, e também a gente. Naquela época, assim, aniversário, todo mundo tinha que cantar, tinha que recitar. Era diferente do que agora, né? Aniversário é um evento, né, agora. Não, lá fazia um bolo, um doce, umas coisinhas assim. E como é que é essa história do galpão? Você que é uma das fundadoras. Menino, galpão foi assim, eu quis fazer teatro, eu queria fazer teatro. E engraçado, porque eu ia muito em circo quando eu era menina.
não ia a teatro quase. Teatro a gente fazia num grupo, na escola, né? Todas as datas eram feitas com representação, a gente representava aquela coisa, e eu gostava dessa coisa do teatro. Então eu fui. Aí o Eide aqui falava comigo, Teuda, você devia fazer teatro, mas para mim teatro, artista, assim, era uma coisa bem diferente, que não era para mim, entendeu? Fazer. Mas quando eu fui para a Fafiche, eu estudava sociologia, e eu era do DA, e nós começamos a fazer teatro jornal, que era pegar notícia de jornal e representar nos corredores da escola. E eu também gosto, né? E recebia muita gente, conheci Julian Beck, conheci todos esses artistas que iam, quando vinham aqui para Belo Horizonte, iam para o DA. Essa coisa Mas assim. eu quero saber a história, que todo mundo quer saber, daquela cervejinha que você tomou com chacrinha e foi convidada para ser chacrete. Como é que foi isso? Foi da época da Fafiche. Foi convidada? Foi, mas foi assim, o Chacrinha, nós estávamos na época da ditadura ferrenha. E todo o pessoal de esquerda que procurava saber o quê? Como é que fazia comunicação de massa. A gente queria comunicar com o povo, papel importante. Ainda mais no curso de Ciências Sociais, né? O curso toda a esquerda queria saber como é que você faz comunicação de massa. E quem era o maior comunicador de massa daquela época? Chacrinha. Convidou Chacrinha para ir no DCE, que hoje é esse cinema, Belas Artes, para poder ir lá fazer uma palestra para falar o que era. E aí subiu aqueles professores intelectuais todos para o palco, tá entendendo? E aí começa a conversar. E assim, e começaram a fazer perguntas, como é que é isso, e cita nomes de não sei quem, e cita filósofo não sei da onde, não sei o quê, tem um monte de teorias de comunicação, e o Chacrinha, que não era o Chacrinha, foi o Abelardo, foi lá, né? O Abelardo Barbosa, foi de terno, uma gravata amarela, de bolinha vermelha, lindo, ele estava lindo. Aí ele foi olhando, falou assim, ó, eu acho que vocês convidaram a pessoa errada. Eu não sei nem o que é isso que vocês estão me perguntando. Eu não faço comunicação assim. Aí eu sei lá, aí ele falou, vocês querem que eu mostre como é que eu faço comunicação? Eu faço assim, cadê as mulheres? Isso lá, assim, o DCE é assim. As mulheres, e os homens? E aí ele ficou, mulher, homem, as mulheres cantam comigo. Eu queria ser um bicho pra comer você todinha. As mulheres, come eu, painho, come eu, painho. Os homens, eu queria ser um menino. Foi a maior palestra mais gostosa que eu já vi na minha vida. A gente riu, conversou, e aí a gente andou, né? Todo mundo fazia, da ditadura. Aí todo mundo começou a dizer o quê? No final, ele falou que queria sair para beber uma coisa. Nós fomos para um bar que tinha na Avenida do Contorno, quase ali descendo ali, aquela descida assim. Tinha um bar que chamava Veia Poética, que era um lugar onde os estudantes, o povo todo ia, não sei o quê. Tinha uma mangueira e uma mesona debaixo dessa mangueira, ele sentou lá. E o povo sentou lá em volta também, né? E desce torresmo, e desce linguiça, e desce não sei o quê, e desce o uísque. Ele assim, eu sei o que o povo gosta do que é de graça. Pegava a garrafa de uísque, falava, pode beber que a Rede Globo tá pagando. Isso é lá na festa? Eu lá na festa, bebendo, comendo e tal, não sei o quê. E eu falava as coisas, ele ria. E ele dava produção, me pôs sentada do lado dele e batia na minha perna assim, ô menina, vem cá. Às vezes eu saía porque eu queria dar uma fumada, eu queria ir no banheiro, ele mandava me buscar por lá. Aí ele falou, você não quer ir pro Rio ser chacrete comigo? Aí você era comunista demais pra você. Aí eu falei, Chacrinha, não dá.
Entrei no curso de Sociologia. Só porque você escreveu um livro, foi comunista de Mas para ser chacrete, mas isso aí foi, e Deus até que deu sentido. Eu contando esse caso, eu falei, não, Chacrinha. Ainda bem que não foi. Ainda bem que eu não fui, né? Fundou o Galpão. Ainda bem que eu não fui. Eu não ia estar te entrevistando agora, porque se você fosse chacrete, você ia ficar muito metida e não ia me dar entrevista. Sei lá, secretos não sou metida, não. Conheci umas agora lá do Rio. Eu sou com você. Você é mais famosa que ela. É porque a fama delas acabaram, né? Porque a fama acaba uma hora. E agora né? me conta, o Paulo Gustavo. Como é que eu tô indo agora para agosto para gravar. No Multishow. No Multishow, a segunda temporada. Vai ser menor, vai ser 5 espetáculos. Não sei se vai ter mais, mas eu vou fazer 5 espetáculos Você agora em agosto. hein? Eu ando, né, menina? E o Cirque de Soleil? E eu fui no Cirque de Soleil. Las Vegas? Como é que é isso? Ah, Las Vegas é muito louco, menino. É só cassino que você vê. É louco demais Las Vegas. E o Cirque de Soleil? E luz demais da conta. O Cirque de Soleil é muito... Eu gostei, sabe assim, vou te falar. Eu gostei, achei importante eu ter ido. Gostei mais do tempo que eu fiquei no Canadá. Dentro do circo, entendeu? O Canadá eu gostei mais do que os Estados Unidos. Por que todo mundo quer te levar? Chacrinha, Paulo Gustavo, Cirque de Soleil, por quê? Você vê, né, menino? Vou te levar também. Uai, vambora. Tem que ver a agenda, tem que ver a agenda. Tem que ver a agenda, como é que é. E fazer parte do Galpão? O Galpão é tudo para mim, né? É tudo, porque assim, nós fundamos o Galpão. É meu filho querido, assim, eu adoro aqui, meus irmãos, todo mundo, somos uma família. Sabe assim, agora que eu fiquei no puleiro, meu Deus do céu, que falta que esse povo boa, já tá sarando. Já, que não dói, você acredita que a perna operada não dói? Dói a outra, que ainda não operou. Porque isso é alma de artista. Você ainda porque os ossos estavam muito ruins mesmo. Está muito jovem. Jovem. Mas agora, você vai com o Paulo Gustavo, você vai fazer televisão. É muito diferente do que fazer arte? Muito. Não, fazer arte é a mesma coisa. No teatro e na rua. Não, o teatro é diferente de tudo. O teatro é diferente de tudo porque você começou, vai embora. Sabe? Cinema não. Cinema você erra, volta, vai lá, faz de novo, você faz 15 vezes a mesma cena. Né? O teatro não tem isso. Né? Novela você para, faz não sei quantas vezes. Show, como eu estou fazendo lá com o Paulo Gustavo. Pode errar, porque você errar todo mundo vê no teatro. Não, no teatro, se você errar, você tem que... Fingir. Eu já ia falar uma bobagem aqui. Não pode falar, não tem problema não. Você tem que fazer, rolar carambola para o público não entender que você errou. Tá entendendo? Você tem que dar um jeito de fazer. O teatro é ao vivo, é ali, é presente, aqui, agora. Você falou carambola, se eu soubesse eu tinha trago tamarindo para você, que você gosta. Nossa, amo tamarindo. Ama tamarindo? Amo tamarindo, amo carambola. O pessoal tá mandando eu embora já, porque vai ter ensaio agora. Depois eu venho para fazer só um com você. Uai, vamos embora, querido, a hora que você quiser. Posso despedir com um abraço? Nossa! Gente, o programa Melhor Impossível, ganhei um presente, achei que ia embora. Muito obrigado, um beijo aí para Sete Lagoas. Quando eu fui para lá eu tinha 13 anos. Foi ontem? Pois é, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a irmã me perguntou foi de feira, né? É do Regina Passa. Primeira coisa que ela me perguntou é assim, de onde você é? Falei, de Belo Horizonte. Ela falou, não presta, em Belo Horizonte não tem moça que presta. Você não falou que ia ser artista ainda, hein? Não! Se soubesse... Eu fazia teatro lá com eles. Teoda Bara, para fechar com chave de ouro, mais um Entre Linhas. Hoje no Grupo Galpão, semana que vem algum lugar diferente com um novo convidado. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado a você.